Noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam aumentadas em nossas vidas. Vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Para isso eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, do verso 11 ao verso 26. Nós estamos expondo todo o livro de Atos, com aquela referência ao que lemos em 1 Timóteo capítulo 3, o verso 15, que nós saibamos como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Então, nós estamos olhando para o livro de Atos, para aprendermos do Senhor, como a igreja procedia, e olhando para a primeira carta de Paulo a Timóteo pela manhã, também com o mesmo objetivo. Atos capítulo 3, do verso 11 ao 26, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traíste e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e justo e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempo de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Que Deus nos abençoe com a sua santa palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te rendemos, Pai, por essa porção tão maravilhosa da tua palavra, em que o seu Filho Jesus Cristo é exaltado e a sua obra é colocada diante dos nossos olhos de uma maneira tão bela, Senhor. Também nessa palavra somos chamados ao arrependimento e à confiança em Ti, ó Deus. Por isso, ó Deus, nós pedimos que, mais uma vez, como o Senhor tem feito sempre que nos reunimos na Tua presença em torno do Seu santo nome, que o Senhor fale ao nosso coração, ó Pai. Conduza nossas mentes, conduza os nossos corações à obediência, ao temor ao Senhor, ó Pai. Ó Deus,
Que o Teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, Pai. E que nós sejamos, pela graça do Senhor, dispostos à obediência. E que nós sejamos, ó Pai, um povo do qual o Senhor se agrada. É a nossa oração, ó Pai Santo, no nome de Jesus, o Teu Filho amado, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos, já tem 3 sermões que nós temos falado sobre a ênfase dos milagres. Aliás, 4, porque desde que nós vimos a descida do Espírito Santo e o sermão de Pedro a respeito daquele evento, nós temos visto como os apóstolos olhavam para os milagres. Então, nós temos focado especialmente em uma pergunta: qual a ênfase dos milagres nas Escrituras? Qual a ênfase das manifestações de poder registradas nas Escrituras? Imagine o que aconteceria nos nossos dias se aquele evento, aquele milagre acontecesse à porta de nossa igreja ou à porta de uma igreja aqui da cidade de Marabá ou qualquer outra cidade aqui no Brasil. Certamente o milagre seria explorado por diversas pessoas, para diversos fins e propósitos. E talvez nenhum deles se aproximasse ao que Pedro fez no seu sermão, no seu segundo grande sermão, após a descida do Espírito Santo. Certamente, alguns aproximariam desse moço para tentar explorar a situação. E dependendo do pregador, talvez o próprio pregador usaria o milagre para autopromoção, para se promover ou se colocar diante da sociedade como um homem de Deus. Talvez também alguns aproveitariam para fazer um certo marketing religioso com o fim de atrair mais pessoas para a igreja. Olha o que está acontecendo na nossa igreja, venham. Talvez outros usariam inclusive para arrecadação financeira, explorando, dizendo que se você confiasse no Senhor, depositasse a sua fé no Senhor e fizesse um voto, dando alguma quantia, que Deus te abençoaria com o mesmo poder que Ele abençoou aquele moço que foi curado naquela manhã. Ou talvez, como é comum dos nossos dias, alguns usariam o evento para impulsionar as suas mídias sociais, transformando o milagre num espetáculo midiático e tirando proveito para promover a sua igreja nas mídias sociais. Onde Pedro, pessoalmente, poderia colocar a ênfase? Certamente ele também correu o mesmo risco que corremos, ou que a nossa geração correria, de colocar a ênfase no milagre em si, como uma bênção que talvez pudesse ser reproduzida no decorrer do tempo, no passar do tempo, e com isso chamasse pessoas para virem experimentar aquele milagre novamente, trazendo seus parentes, conhecidos e amigos que tivessem alguma deficiência, que tivessem algum problema de saúde, para que recebesse a palavra de cura do apóstolo. Talvez o próprio apóstolo Pedro poderia colocar ênfase no poder de Deus, no grande poder ali manifestado, mas talvez desviando o seu propósito, mostrando aos ouvintes que o mesmo poderia ser feito por outros que tivessem a mesma fé, ou que coisas semelhantes, manifestações semelhantes poderiam ser feitas por outros que tivessem, ou a outros que tivessem a mesma fé. Mas onde Pedro colocou a sua ênfase? A cura do paralítico atraiu uma multidão. O texto descreve que a multidão se ajuntou em frente ao pórtico de Salomão. Mas Pedro não permitiu que o povo permanecesse fascinado com o milagre em si, sem compreender a sua mensagem, ou sem compreender o propósito daquela operação poderosa e graciosa de Deus naquele dia. O sinal que Deus havia realizado através de Pedro e João abriu o caminho para Pedro expor o evangelho.
E aqui ele expõe o seu, como eu disse, o seu segundo grande sermão na cidade de Jerusalém. Mas onde estava a ênfase do sermão de Pedro? Veja que Pedro, em momento algum, tenta elevar ou tenta colocar, engrandecer o milagre em si, a situação ocorrida em si. Ele também não aceita que em nenhum momento alguma glória ou honra seja atribuída a ele ou a João pelo fato que aconteceu. A ênfase do sermão de Pedro estava em Jesus como poderoso para perdoar pecados e redimir vidas para a sua glória. Veja a diferença do que seria hoje nos nossos dias. A ênfase de Pedro também estava em que Jesus é o Cristo prometido, exaltado por Deus e, portanto, digno de fé e obediência. Também a ênfase de Pedro era que os ouvintes deviam se arrepender de seus pecados e converterem-se a Deus e voltarem-se a Ele. Em resumo, o sermão de Pedro mostra que o verdadeiro propósito dos atos poderosos de Deus é conduzir pecadores a Cristo. E, na verdade, se você voltar para o Antigo Testamento, todos os atos poderosos de Deus apontavam para a redenção. Apontavam para a redenção e, portanto, para o Redentor prometido, Cristo Jesus, o Messias de Deus. Então, o que nós aprendemos com esse texto? Que a ênfase do milagre nos evangelhos e também em toda a Escritura é revelar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador e que a única resposta correta, adequada diante dos atos poderosos de Deus é arrependimento, conversão e adoração a Ele e somente a Ele, que é digno de todo louvor. Vejamos então que como Pedro interpreta o milagre da cura daquele homem coxo, daquele aleijado, na porta do templo, na porta chamada Formosa. Em primeiro lugar, Pedro tira os olhos dos homens, dos espectadores, dele mesmo e de João, e faz com que eles olhem para Cristo. Então, Pedro dá a direção correta do propósito do milagre. Ele faz com que os homens, com que os espectadores olhassem para a direção correta, para Cristo Jesus. Sim, o milagre produziu admiração, e é natural que um milagre produza admiração. Afinal, um milagre é uma intervenção extraordinária, não é algo que faz parte do ordinário, da vida comum. Portanto, é normal que um milagre produzisse admiração. Mas veja que Pedro corrige a multidão. O povo correu espantado, como nós vimos nos versos 11, do versos 11 a 16. Nós vimos o povo correndo admirado para ver o que estava acontecendo, e Pedro então orienta e redireciona o povo para Cristo. O texto diz que, apegando-se o homem a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico de Salomão. Todos correram para ver o que era aquilo. E talvez porque já tinham ouvido Pedro explicar o que tinha acontecido no dia de Pentecoste, vieram correndo, talvez prontos para ouvir o que ele vai dizer dessa vez. Como é que ele vai explicar essa operação miraculosa de Deus dessa vez? O que Pedro faz? Pedro não alimenta as expectativas dos homens, e ele não deixa que os homens exaltem a glória dos homens, mas chama-os para exaltarem a glória de Deus. Pedro então começa cortando imediatamente a possibilidade de idolatria do instrumento usado por Deus e faz com que eles olhem para Cristo. Pedro diz assim, verso 12, à vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a este servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos,
quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedeste um homicida. Dessaste, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. E aí o verso 6 ele faz a conclusão. Foi pela fé em o nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de vós todos. Da mesma forma que ele explica o evento de Pentecostes, dizendo, quem fez isso foi Jesus, agora também, diante do milagre, ele diz aos discípulos, quem fez isso foi Cristo Jesus, a quem vós matastes. Ele faz duas perguntas ao povo. Por que vocês se maravilham disso? E por que fitai os vossos olhos em nós? Pedro faz aqui duas coisas. Ele primeiro pergunta, por que vocês se maravilham do milagre em si? Por que vocês estão maravilhados do milagre? Por que essa pergunta? Segundo, por que vocês fitam os olhos em nós? Pedro, com isso, acusa aquelas pessoas de estarem duplamente enganadas, olhando para direções erradas, quando deveriam olhar para uma única direção. Primeiro, eles olharam para o milagre. Segundo, olharam para Pedro e João como sendo os executores do milagre. E aí Pedro, então, corrige, mostrando que o milagre em si não era o propósito final, mas Cristo Jesus era o objetivo central daquela operação miraculosa. Segundo, que o milagre não veio do poder nem da santidade dos homens, de João e Pedro, mas da graça e do poder do próprio Cristo, a quem eles haviam crucificado. Pedro rejeita duas ilusões. Em primeiro lugar, a ilusão do poder do homem. O homem em si não tem poder para fazer nada. Em segundo, a ilusão da piedade própria. Não há piedade nos servos de Deus que possa executar milagres. Toda virtude vem de Deus, do próprio Deus. E aqui Pedro aponta para Cristo Jesus. O que Pedro estava ensinando com isso? Que os apóstolos em si não eram a fonte do milagre. Que eles eram apenas os instrumentos de Deus pelos quais Deus havia manifestado o seu poder e com o propósito de exaltar o nome de Cristo. Portanto, toda a glória naquele evento pertencia a Cristo Jesus. Então Pedro faz o que era para ele, na mente dele, o que era natural como resultado daquela operação poderosa do Senhor, que é voltar-se para Cristo. Pedro, então, apresenta Jesus novamente para aquele povo. Apresenta quem Jesus realmente é. Pedro não fala primeiro sobre o homem curado, Pedro não fala sobre si, Pedro não fala sobre o milagre em si, Pedro fala sobre Jesus Cristo exaltado. Veja como Pedro chama Jesus aqui nos versos 14 e 15. Vós negastes o santo e justo de Deus. O autor da vida, no verso 15. Ele chama então Jesus de o servo de Deus, o santo e justo e o autor da vida. Ele apresenta Jesus para aqueles homens de uma forma que talvez eles não esperavam. Talvez eles esperassem e talvez a nossa geração esperasse Jesus ser apresentado. Jesus, o operador de milagres. Jesus, aquele que pode curar. Jesus, aquele que pode levantar os aleijados. Aquele que pode curar as enfermidades. Não, Jesus é o servo de Deus, santo e justo, que é o autor da vida. Mas ele não apresenta somente Jesus para aqueles homens. Pedro também apresenta eles mesmos a si mesmos, quando Pedro confronta o seu pecado, dizendo, o servo de Deus, o santo e justo, o autor da vida, foi morto por vocês. Vocês o entregaram, vocês o negaram, vocês mataram o autor da vida. E aqui Pedro está lembrando
do evento da crucificação, da morte do Senhor Jesus Cristo, como aquele evento foi decidido. Quando Pilatos já havia decidido soltar Jesus, afirmando que não havia nada que pudesse condená-lo, então, seguindo a tradição, decidiram deixar que o povo decidisse quem seria solto naquele dia. Apresentando então Jesus e a Barrabás, um criminoso terrível, disseram: a quem vocês escolhem? E eles disseram: soltem a Barrabás e crucifiquem Jesus. Então Pedro relembra desse fato, dizendo: vocês crucificaram a Jesus. Vocês tiveram a oportunidade de exaltá-lo naquele dia. No entanto, vocês optaram por matá-lo e escolheu libertar um homicida. Vocês mataram o autor da vida. Veja, Cristo é apresentado, mas ao mesmo tempo o pecador é confrontado. E este é o evangelho de Cristo Jesus. Este é o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. E eu não consigo imaginar esse milagre acontecendo numa das igrejas neopentecostais dos nossos dias, e o pregador, logo após fazer esse sermão, certamente não seria esse o conteúdo. Seria algo do tipo: veja como Deus é gracioso e como Deus importa com vocês. Vocês são especiais e Deus trouxe vocês aqui para conceder uma bênção para vocês. Receba a bênção do Senhor. Receba o milagre de Deus na sua vida. E coisas desse tipo. Pedro, olhando para a multidão naquele dia, disse: vocês são um bando de criminosos que mataram o autor da vida e, portanto, estão condenados. E se vocês não se arrependerem, vocês perecerão para sempre. Veja que Pedro tirou qualquer oportunidade de transformar aquele milagre num espetáculo, de forma que pudesse ser explorado por pessoas ali, ou atribuísse a qualquer um outro glória senão a Cristo Jesus. Mas Cristo é exaltado e o pecador é confrontado. O evangelho é sobre isso. O pecador sendo confrontado pelo evangelho do Cristo exaltado. Aí Pedro, no verso 16, atribui o milagre a Jesus para lembrá-los que Jesus é poderoso. E ele disse: foi pela fé em o nome de Jesus que a cura foi realizada. E veja, foi uma cura pública, visível, incontestável, porque o aleijado era conhecido de todos ali. E o texto, no verso 11, diz que a multidão reconheceu que aquele era o moço aleijado de nascença, que mendigava à porta do templo. Portanto, todos sabiam que ele tinha uma deficiência congênita. E agora viam esse homem andando, pulando, saltando, alguém que chegou de manhã carregado por familiares, carregado nos braços, porque não tinha condições de caminhar. Essa mesma pessoa, este mesmo homem, após a oração do apóstolo Pedro, havia entrado no templo andando e saltando e glorificando a Deus. Então a cura era incontestável. Mas Pedro aponta para Cristo Jesus. Ele atribui o milagre a Cristo Jesus, com o fim de mostrar que Cristo é poderoso. Mas na própria fala de Pedro, já é um confronto àqueles ouvintes. Porque ele disse: foi pela fé que Cristo deu, foi pela fé que Deus concedeu que aquele homem foi curado. Primeiro Pedro diz que a fé foi dada por Deus. A fé é um dom de Deus. Segundo Pedro diz que somente quem crê em Jesus pode receber algo de Deus. Veja o verso 16. Pela fé em nome de Jesus é que este mesmo nome fortaleceu este homem. O que vejo agora e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. O que Pedro está fazendo aqui, além de atribuir toda a glória a Cristo como Senhor, é confrontar o coração daqueles homens, para que eles entendessem que eles precisavam também crer em Jesus. Toda obra verdadeira
todo milagre, todo poder, toda obra de Deus deve conduzir as pessoas a Cristo e não ao homem. Todo milagre, toda a operação que é vista nas Escrituras deve ser vista por nós como um meio de apontar para Cristo, não uma tentativa de reproduzirmos esses milagres na história. O maior perigo de nossa época, assim como era naquele período também, é termos um coração religioso que se admira com os milagres nas Escrituras, que se admira dos instrumentos e que ignora o Senhor como aquele que realiza com um grande poder o milagre. Mas Pedro não para no milagre. Ele chega no verso 16 e diz: foi Deus quem fez, foi Jesus quem fez. Mas agora Pedro prega o Cristo sofredor, ressuscitado como prometido nas Escrituras e exaltado nos céus, como única esperança para o pecador que deveria ser condenado por Deus. O que Pedro faz aqui é mostrar para eles que eles haviam pecado gravemente contra o Senhor e que, portanto, eles precisavam não de um milagre físico como aquele que eles haviam presenciado, mas de uma transformação no coração. O que Pedro faz é mostrar a eles que o milagre maior que precisava ser realizado naquele dia era o milagre de transformar os seus corações, de curar os seus corações. Veja o que ele diz do verso 17 a 24. Ele diz assim: agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram também anunciaram esses dias. Pedro começa dizendo que eles haviam pecado. É claro que Pedro diz que o pecado deles foi cometido em ignorância. Mas Pedro não nega a realidade do pecado. O pecado deles é real, ainda que cometido em ignorância. Eu sei que fizeram por ignorância, mas fizeram. Vocês mataram o autor da vida. Pedro não suaviza o desespero, nem minimiza a culpa. Ele não elimina a culpa de modo algum. Nem tranquiliza o coração daqueles homens dizendo que eles haviam feito por ignorância. A ignorância pode explicar o pecado, mas não justifica. A ignorância pode fazer entender por que fizeram daquele modo, mas não absolve da culpa. Por isso, Pedro agora chama a atenção desses homens e os leva até a cruz, dizendo que a cruz foi, em primeiro lugar, o cumprimento do plano soberano de Deus para a redenção de pecadores e que, portanto, eles poderiam experimentar da graça do Senhor se eles se arrependessem dos seus pecados. Deus cumpriu a sua vontade. O sofrimento de Cristo não foi um acidente, não foi um fracasso dele, não foi uma derrota. Foi profetizado, determinado por Deus
como parte do seu plano redentivo, e a parte mais importante do seu plano redentivo, a sua morte em favor de pecadores. Mas, ao mesmo tempo, esse sofrimento exige do homem, do pecador, um arrependimento e conversão. Pedro diz: vocês fizeram por ignorância, mas vocês precisam de arrependimento. Portanto, no verso 19, ele diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. E este é o centro da mensagem dos apóstolos aqui. Arrependei-vos e convertei-vos. Pedro não chama o povo para novamente experimentar um grande milagre. Venham, tragam seus parentes, vamos curar todo mundo. Pedro não chama eles para ficarem admirados com aquilo que aconteceu aqui. Vocês viram o que Deus realizou aqui? Que grande coisa o Senhor fez aqui? Pedro não nos chamou para ter simpatia para simpatizar-se com Jesus, dizendo: olha, foi Jesus que fez isso. Apesar de vocês terem matado ele, agora dá para vocês pensarem diferente a respeito dele? Não. Pedro nos chama à conversão, ao arrependimento, ao abandono do pecado, ao retorno a Deus. E aí Pedro, ao pregar sobre o arrependimento, quando ele diz arrependei-vos e convertei-vos, ele apresenta para aqueles homens algo que pode dar esperança. E de fato, o arrependimento traz bênçãos espirituais àqueles que o experimentam. Primeiro Pedro diz: arrependei-vos e serão cancelados os vossos pecados. Primeira coisa, para serem cancelados os vossos pecados. Verso 19. No verso 20, ele dá uma outra promessa. A fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E depois ele dá uma terceira promessa. E que ele envia o Cristo na sua segunda vinda, que já foi designado Jesus, qual é necessário que o céu receba até o tempo da restauração de todas as coisas. Uma promessa futura. Pedro dá 3 promessas, e essas são as promessas do Evangelho. Os pecados perdoados, refrigério na presença de Deus, e uma esperança futura, e uma esperança eterna, garantida na presença do Senhor. Existe um pecado pior do que matar o Salvador dos homens? Você consegue pensar em algo pior, mais agressivo do que matar o Salvador dos homens? Mas, no entanto, Pedro chama esses homens que quebraram o mandamento do Senhor, apelando às autoridades que matassem o Senhor Jesus. Pedro chama e diz a eles: se vocês confiarem nesse que vocês mandaram matar, vocês serão perdoados. E aqui Pedro promete mais do que alívio ou remoção de culpa. Pedro diz que diante deles, diante do pecador, abre uma esperança de maiores graças, de refrigério, de um futuro na presença de Jesus Cristo. Mesmo que eles tenham sido culpados pela morte do Senhor. Pedro continua e mostra que Jesus é aquele profeta prometido por Moisés. E aqueles ouvintes acreditavam que Moisés era o profeta de Deus, o grande profeta de Deus. E em Deuteronômio 18, Deus havia revelado-se a Moisés e dito a Moisés que dissesse ao povo que o Senhor suscitaria no meio do povo um outro profeta maior que Moisés. E aí o povo é instruído: a este profeta vocês devem ouvir. Ouçam esse profeta. Na transfiguração, quando 2 grandes profetas aparecem para os discípulos de Jesus, eles veem Elias e veem Moisés, 2 grandes profetas para os judeus, e lá Jesus transfigurado, naquele momento, uma voz do céu fala aos discípulos:
e diz, aponta para Jesus e diz, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E ali o céu, o Senhor estava confirmando que a profecia de Deuteronômio 18, a respeito daquele profeta maior, que viria se cumprir em Jesus Cristo. E agora Pedro lembra os discípulos desse fato, ou os ouvintes desse fato. Jesus é o profeta de Deus, prometido por Moisés em Deuteronômio 18. Cristo é o profeta final. Cristo é a voz definitiva de Deus. Cristo é aquele que o pecador deve ouvir para ser salvo. E aí há uma advertência muito solene em seguida, quando ele disse para os ouvintes, olha, Deus disse isso, mas também disse através do profeta, no verso 23, que acontecerá que se alguma alma não der ouvidos a esse profeta, essa alma será exterminada do meio do povo. Se alguém não ouvir Jesus, se alguém não tiver fé em Jesus, será condenado. Talvez algum pregador moderno, contemporâneo, tenha olhado para Pedro e falado assim, esse rapaz fez seminário, não aprendeu nada. Ele tinha que aproveitar a oportunidade para encher a igreja dele, agora ele começa a escorraçar o povo de lá. Porque ele acusa o povo, ele é duro com o povo, e ele diz que se o povo não ouvir a mensagem, que eles serão condenados, serão afastados do meio do povo. Bem, o que Pedro estava fazendo era exatamente mostrando àquele povo que o objetivo daquele milagre naquele dia era que aquelas pessoas parassem para ouvir Jesus. Que nada era mais importante naquela manhã, nada era mais grandioso do que ouvir Jesus. E era isso que eles estavam fazendo. Falando, expondo as palavras de Jesus àqueles pecadores. Toda a revelação do Antigo Testamento aponta para Cristo. Aqui nós vimos que o Samuel, os profetas anunciaram que Jesus viria, que Jesus seria morto. E, portanto, o Evangelho não é uma ruptura, o Novo Testamento não é uma ruptura com o Antigo Testamento. Ele é o cumprimento de tudo que foi prometido no Antigo Testamento. E Cristo é apresentado aqui como o centro da história da redenção. E os ouvintes são chamados a olhar para Cristo. E a gente vê algo maravilhoso aqui. Porque aqueles homens mataram Jesus. Mas, claramente, a cruz não é vista como a vitória dos homens pecadores sobre Cristo, mas a realização do plano redentivo de Deus. E aqui nós vimos que ainda que os homens tenham feito mal contra o Senhor Jesus, Deus usou aquele mal para trazer a sua redenção aos seus eleitos. Vimos também que arrependimento não é simplesmente tristeza religiosa, mas é uma ruptura com o pecado, como Pedro diz, para que sejam cancelados os vossos pecados e vocês se afastem das suas iniquidades. Mas mais do que isso, nas palavras de Pedro, nós somos lembrados de quem se recusa a ouvir Cristo Jesus, rejeita a própria voz de Deus, e rejeitar a voz de Deus é grave. Se você tem ouvido sermões constantemente e você não se arrepende dos seus pecados, se você tem ouvido pregação bíblica constantemente e você continua sem dar um passo em direção a Cristo, se você continua ouvindo sermões e o seu coração continua duro, você simplesmente admira Jesus, mas não se converte a Ele, não se arrepende dos seus pecados, você está em sérios riscos. Como eu disse, e eu volto a relembrar os irmãos, não há atividade humana mais perigosa no mundo do que não crer no Filho de Deus.
A coisa mais perigosa que alguém pode fazer no mundo é não crer em Jesus. Esta é a atividade mais perigosa que alguém pode fazer. Portanto, como Pedro advertiu, você também é advertido nessa noite. Arrependa dos seus pecados e converta-se ao Senhor. Volte-se para Deus, para que Ele possa cancelar os seus pecados e te dar refrigério e uma esperança futura. Cristo, apresentado aqui como a maior bênção de todas que alguém poderia receber. E aqui nós vimos a última coisa que Pedro faz. A maior bênção de Cristo é livrar o pecador do seu pecado. A maior bênção que Cristo pode conceder é livrar o pecador do seu pecado. E aqui eu quero imaginar, juntamente com vocês, a alegria dos parentes daquele jovem que nasceu com deficiência, visto que o texto bíblico disse que ele tinha uma deficiência congênita, ele era coxo de nascença, e agora talvez os seus parentes, aproximando já a hora do almoço, voltam para a porta do templo para buscar ele e levar ele de volta para casa. E talvez quando chegam lá, veem aquele rapaz com os pés curados. E talvez para aquela família e para aquele rapaz, aquela foi a maior coisa que aconteceu naquele dia. Mas veja como Pedro corrige os ouvintes naquela manhã, dizendo, olha, essa não foi a maior coisa que aconteceu hoje. O maior milagre não foi esse homem ter sido restaurado, a sua saúde física, os seus pés curados. Mas o maior milagre é Cristo conceder perdão a pecadores que não merecem sua graça. O maior milagre não foi um pé curado ou 2 pés curados. O maior milagre foram corações restaurados. E Pedro faz isso, mostrando que a maior bênção é Cristo livrar o pecador do seu pecado. Aqueles ouvintes eram ouvintes privilegiados, como Pedro mesmo afirma a partir do verso 25. Pedro diz, vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu entre vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte de suas perversidades. Os ouvintes eram privilegiados. São chamados aqui filhos dos profetas e da aliança. Eles tinham as escrituras do Antigo Testamento. Deus deu as escrituras do Antigo Testamento aos judeus. Como nós ouvimos do autor aos Hebreus, eles tinham os oráculos de Deus, eles receberam os oráculos de Deus. Eles tinham as promessas, todas as promessas foram dadas aos judeus, primeiramente, ainda que elas eram promessas para nós, os gentios também, elas foram dadas primeiramente aos judeus. Todas as alianças, o pacto se consolidou na história dos judeus, nas diversas manifestações do pacto. No pacto com Abraão, no pacto com Davi, todas as vezes que o Senhor renovou o pacto, foi dentro do contexto dos judeus. Eles tinham esse entendimento, eles tinham essa luz pactual. Mas veja que Pedro deixa claro que privilégios não substituem conversão. Privilégios não dão garantia de que você está salvo. E aqui eu quero chamar a atenção mais uma vez, como eu já tenho feito diversas vezes aqui nesta igreja. Eu quero chamar a atenção mais uma vez a você que é filho de crente. E agora eu peço a atenção das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Ainda que você seja muito pequeno, talvez você não vai entender tudo que eu estou dizendo aqui. Mas eu chamo a atenção de você, criança. Preste atenção no que o pastor vai dizer. Você não é salvo porque você é filho do papai e da mamãe. Porque o papai e a mamãe são crentes, você é salvo. Não, não é.
É claro que Deus prometeu que porque o seu papai e a sua mamãe são servos de Deus, salvos pela graça do Senhor, que você também é um herdeiro das bênçãos de Deus. Mas ele também disse que você só pode ser salvo, de fato, se você crê em Jesus como seu Salvador. Você pode crescer na igreja, vir para a igreja todo dia com seu pai e com a sua mãe, estar presente o tempo todo e receber todos os privilégios de estar na igreja, conhecer a Bíblia, saber recitar os 10 mandamentos, como vocês estão aprendendo na classe dos pequenos, saber recitar as escrituras, falar o versículo bíblico, cantar as canções bíblicas, participar da comunhão na igreja e um tanto de bênçãos que você pode experimentar. Talvez olhando lá nos álbuns de sua família, você vê lá nos arquivos do celular ou de algum aparelho da sua família, você encontre as fotos do dia do seu batismo. Mas isso, o privilégio de ter crescido na igreja, de estar com seus pais na casa de Deus, não substitui confiar em Jesus Cristo, converter-se dos seus pecados e entregar sua vida ao Senhor. Jesus é a descendência prometida para os descendentes de Abraão, portanto, os descendentes dos crentes recebem essa promessa também, mas todos os descendentes dos crentes são chamados a também crer em Jesus e confiar em Jesus para a salvação. Eu não sei se vocês se lembram, talvez isso já ficou tão maçante que até os pequenininhos vão lembrar. E o pastor avisando aqui na igreja, crianças, Deus não tem netos. Vocês se lembram disso? Crianças, Deus não tem netos. Deus é o pai do seu pai, Deus é o pai da sua mãe, mas ele também precisa ser o seu pai. Deus só tem filhos. E todos aqueles que creem em Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 1, verso 12, ele diz que foi dado o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram no nome de Jesus. Todos os que creram no nome de Jesus receberam o direito de serem feitos filhos de Deus. Pedro está lembrando isso àqueles homens e mulheres naquele dia. Vocês são filhos dos profetas. Vocês são filhos da aliança. Vocês tiveram todos os privilégios, mas vocês precisam de arrependimento. A descendência de Abraão trouxe bênção para Israel. Abraão, a promessa dada a Abraão, se estende a toda a descendência. A promessa floresceu na história de Israel. A bênção foi derramada para o seu povo. A salvação foi estendida primeiro para o seu povo. Mas vocês precisam se arrepender e crer em Jesus Cristo. E ele mostra então como a bênção estende também para outras nações. Aqui nós vimos que Deus, em sua misericórdia, ofereceu a bênção da salvação aos judeus, enviando primeiramente as promessas aos judeus, enviando Jesus aos judeus, como nós lemos hoje de manhã, na conversa com a mulher samaritana, Jesus dizendo a ela, vocês adoram a quem vocês não conhecem, nós adoramos a quem conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, o Salvador nasceu dos judeus, mas se vocês não se arrependerem, vocês não serão salvos. Sim, Pedro relembra, olha, ele enviou primeiramente a vós. E isso revela a fidelidade de Deus com a sua aliança. Também revela a paciência de Deus com os pecados de Israel. Também revela a misericórdia abundante de Deus para com aquele povo. E novamente eu volto para os filhos dos crentes. Deus prometeu que a promessa, Deus disse no sermão de Pedro, no primeiro sermão de Pedro, no capítulo 2, que a promessa era para os vossos pais e para vocês, para os seus pais e para vocês. Quando ele diz, essa promessa é para vós e para os vossos filhos. Porque Deus é fiel com a sua aliança, ele mantém o compromisso. Também,
ele mantém a sua fidelidade, a sua paciência, dando oportunidade para arrependimento. E a cada domingo, quando ele expõe o evangelho a você, ele dá a você uma demonstração de sua misericórdia, visto que você merecia de novo ser consumido, mas ele permaneceu misericordioso, gracioso e te preservou. E, portanto, você não foi destruído e você tem a oportunidade de arrepender-se. Talvez você esteja na igreja como aquele homem estava na porta da igreja por um motivo natural, motivo por interesse pessoal, particular, simplesmente por uma necessidade temporal. E como eu disse no domingo passado, talvez você está sentado nas cadeiras dessa igreja como aquele homem estava sentado nas escadarias da Porta Formosa, apenas esperando receber algum favor dos homens. Mas como Cristo encontrou aquele homem naquela manhã, Cristo encontra com você nessa noite também. E aqui está o ponto alto do sermão de Pedro. Quando ele mostra que a maior bênção de Cristo é afastar você das suas perversidades. É afastar o pecador das suas perversidades. Veja a conclusão no verso 26. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outro para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. A verdadeira bênção não é o conforto de pertencer a uma família cristã, porque não existe conforto real sem conversão. A verdadeira bênção não é participar da igreja, porque religião sem arrependimento não tem nenhum efeito. A verdadeira bênção não é receber as bênçãos que Deus oferece de modo comum a todo o seu povo ou a todas as pessoas que congregam, se você não tem santidade, comunhão e vida com Deus. A verdadeira bênção é ser arrancado dos seus pecados, é ser afastado dos seus pecados. A verdadeira bênção é ser reconciliado com Deus. A verdadeira bênção é ser transformado por Cristo Jesus. Infelizmente, muitos se aproximam querendo a bênção de Deus, mas não querem abandonar os seus pecados. Cristo não veio para aliviar você das consequências da queda no mundo. Simplesmente para isso não veio. Ele veio salvar você da perversidade do seu coração e, consequentemente, da condenação eterna. Livrar você da condenação eterna. Mas, acima de tudo, reconciliar você com Deus. Essa é a maior bênção. Onde não há conversão verdadeira, não há salvação também. Por isso é que Pedro é firme ao chamar: arrependei-vos dos vossos pecados. Pedro não permitiu que a multidão permanecesse focada no milagre. E eu não vou permitir também que vocês permaneçam com seus olhos focados no milagre. Foi maravilhoso, sim. Imagina uma criança nascida aleijada, cresceu aleijado, desenvolveu-se até a idade adulta, aleijado, e de repente, de uma hora para outra, recebe a cura e começa a andar, a caminhar normalmente. Isso sairia no Fantástico. Daria notícia nos principais jornais de domingo, nos principais programas de notícia de domingo. Mas Pedro não deixou que o milagre se tornasse o foco. Ele levou a multidão a uma conclusão necessária para a vida eterna daquelas pessoas. Jesus é o Cristo, e mesmo que vocês o rejeitaram, Deus o exaltou, ele vive e ele tem poder para salvar vocês. Portanto, arrependam-se dos seus pecados. Cristo era a mensagem central da pregação de Pedro naquele dia.
No final, o que Pedro estava dizendo é que o maior milagre naquela manhã não havia sido quando o paralítico andou, mas quando um pecador se arrependeu de seus pecados e voltou a Cristo Jesus. Uma cura, ou aquela cura, pôde fazer aquele homem voltar a caminhar na terra. Mas somente a salvação pode fazer um pecador andar no céu. Não esqueçamos disso. O milagre pode fazer aquele homem andar na terra, mas somente a salvação pode fazer um homem andar no céu, um pecador andar no céu. Portanto, ouçam a voz de Cristo, ouçam a voz do Evangelho e voltem-se para Ele, porque somente Ele pode perdoar pecados e salvar pecadores. Que Deus nos abençoe e derrame sua graça em nossas vidas. Amém. Amém. Vamos orar?